Boa tarde a todos os amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as numerosas doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito deste cidadão que é formador de opinião, o senhor André Leist, que é judeu e acho que ele tem até a cidadania israelense. E ele toca no assunto que, no meu entender, ele desconhece completamente. Ele sai da seara do Estado de Israel, ou seja, da história de Israel, da Israel moderna, para falar sobre assuntos históricos que ele francamente não domina. Evidentemente que eu também não concordo com muitas das posições do Sr. André Leist, porque muitas de suas conclusões me parecem ser bastante tendenciosas, diga-se de passagem. Eu vejo que formadores de opinião como Leist, ou o Dr. Rock e muitos outros, acabam tendo uma tomada de partido que, no meu entender, compromete a imparcialidade. Não estou dizendo aqui que certos comentaristas não podem tomar partido. O problema é que muitas vezes, dentro dessa circunstância de tomar partido, às vezes acabam comprometendo até mesmo a objetividade dos fatos. É nesse sentido que eu particularmente critico esses dois. E vejam que eles não são os únicos nesse sentido de uma certa opinião tendenciosa. Existe um outro sujeito que tem o extremo oposto da tendência quando se discute a questão Israel-Palestina, que é o Vitor Mansur Peixoto, que é muçulmano, diga-se passagem. E ele tem um site chamado História Islâmica. Observem que muitas vezes, quando eu leio o que o Vitor Peixoto fala sobre o islamismo, parece assim um mar de rosas, parece que o islamismo é um paraíso comparado ao Ocidente. Quando se lê aquilo, só falta dizer assim, poxa, eu vou trocar, sei lá, o Brasil pela Arábia Saudita, ou vou trocar o Brasil pelo Irã, só falta isso. E evidentemente que o Mansur Peixoto tem uma opinião pró-Palestina, justamente por ser muçulmano, da mesma forma que nós temos o fato do Dr. Rock e do Sr. Leist sendo judeus. O problema não é alguém ser judeu e ser muçulmano. O problema é que muitas vezes, em nome de certas paixões políticas, ou mesmo religiosas, ou mesmo nacionalistas, como no caso do Leist, que parece ser um judeu sionista, a objetividade acaba sendo comprometida. E, em particular, eu vi esse trecho que me mandaram na entrevista do Inteligência Limitada, onde ele toca no assunto Inquisição. E eu confesso, fiquei escandalizado porque eu já li sobre o assunto. Inclusive, no meu trabalho de especialização em História foi um artigo sobre a Inquisição Espanhola. E o que ele falou foi completamente absurdo e penso que ele precisa de uma leitura muito mais apurada sobre o tema. Vamos lá. Então já existia desde essa época... Sim, os judeus eram perseguidos em... O que foi a Inquisição na Espanha e Portugal? Foi a expulsão dos judeus. Ah, é? Foi. 1497, 2 milhões de judeus mortos, ou 1,5 milhão de judeus mortos, maioria muitos expulsos e muitos convertidos. Nossa, eu fiquei assustado com esse grau de desinformação e também com a confusão até de datas. Primeiro, uma coisa é a Inquisição Espanhola, outra coisa é a expulsão dos judeus. E veja, ele coloca datas que não são necessariamente coerentes. A Inquisição Espanhola, tal como nós conhecemos, foi instituída em 1480 a pedido dos reis católicos. Ou seja, o rei de Aragão com a rainha de Castilha, no caso Isabel e Fernando, solicitaram ao Papa para que permitisse a criação da Inquisição, né? Por conta do fenômeno do criptojudaísmo ou então dos cristãos novos. Claro que esse termo não era usual. O que havia, na verdade, eram judeus conversos e havia uma desconfiança sobre a fidelidade deles à fé católica. E vejam que quando nós analisamos a Inquisição, nós temos que analisar sempre a questão da contextualização histórica e nunca ignorar o fato das mentalidades que até então estavam em voga na época, como aquelas pessoas pensavam, o que elas de fato valorizavam e por que a Inquisição surge. Porque nós temos uma sociedade religiosa, uma sociedade católica, e que a fé e a institucionalidade da igreja são elementos importantes a serem protegidos contra as heresias e contra as dissidências. E essas dissidências teológicas, religiosas, também tinham implicações políticas gravíssimas no sentido da estabilidade social, né? E muitas das heresias poderiam ser
interpretadas como uma forma de subversão social. Então nós temos que entender a questão da dissidência religiosa neste sentido. E veja que isso se aplica não somente aos católicos, como se aplica aos islâmicos e até mesmo aos judeus. Por exemplo, em muitas situações da história judaica, e eu falo da história judaica pós-templo, tá? Depois da queda do templo, em que eles se tornaram dispersos. Os judeus tiveram inúmeros conflitos internos no que diz respeito às suas tendências, por assim dizer, teológicas. Embora o judaísmo seja uma religião mais de preceito do que propriamente de teologia, no entanto, certas facções judaicas que eram majoritárias acabavam querendo suprimir, por exemplo, algumas tendências judaicas que pudessem ser divergentes. Nós temos o caso dos judeus que seguem o Talmud, né, a tradição dos fariseus, a tradição rabínica, contra os caraítas. Os caraítas recusavam essa tradição rabínica, recusavam certos pontos da tradição oral e assim sucessivamente. Então, dentro do judaísmo também você tem conflitos. Então, a chamada liberdade religiosa é um conceito moderno, com certeza não era aceito pelos povos, porque a religiosidade era um condicionante, né? Era um elemento categórico que ordenava as suas vidas. Se alguém falasse de liberdade religiosa para um católico, ou para um judeu, ou para um muçulmano, aquilo soaria incompreensível, porque pressupor a liberdade religiosa é pressupor que você estaria dissociado daquela verdade religiosa que era considerada socialmente e que era aplicada como um elemento ordenador e também de princípios daquela sociedade. Então nós temos que entender dentro desse pensamento, não do pensamento laico moderno, porque o pensamento moderno marginaliza a religiosidade e coloca uma concepção de indiferentismo religioso ou uma concepção naturalista propriamente dita, que relativiza o papel da religião na vida pública. É isso que nós temos que entender. Então, para se falar de Inquisição, como para se falar de qualquer sociedade religiosa, nós temos que entender que aquelas pessoas acreditavam piamente que havia uma ordem condicionada por Deus, uma ordem estabelecida por Deus, e que crer que você poderia viver fora disso era quase como se negar a própria realidade. Então, basicamente, isso. Por outro lado, ele falou de algumas datas um tanto desencontradas, como, por exemplo, a expulsão dos judeus. Na verdade, a expulsão dos judeus foi em 1492. Né, pelos reis católicos. Isso, no caso, nós estamos falando da Espanha, né, não de Portugal. Em Portugal, em 1497, nós temos um processo de conversão forçada imposta pelo rei Dom Manuel Venturoso, que não queria que os judeus saíssem de Portugal, já que dentro das cláusulas de um casamento com uma filha dos reis católicos, uma dessas cláusulas era a expulsão dos judeus de Portugal. No entanto, o Sr. Leist viaja na maionese, quando ele diz que na Península Ibérica morreram 2 milhões de judeus. Aí resta saber se ele está falando de Espanha ou de Portugal, porque só em Portugal só havia tão somente 1,5 milhão de portugueses. Basicamente. Então ele está dizendo que o número de judeus na Espanha era maior do que o de Portugal. E pegando o gancho, no caso da Espanha, ou pelo menos de Castilha, de Aragão, né, e muitos outros reinos, até mesmo o reino de Granada, que depois foi anexado pelos reis católicos, se fizermos uma estimativa, a Espanha do século XVI teria, no máximo, entre 6 a 7 milhões de pessoas, tá? E digamos que a estatística mais tímida seria 5 milhões. Vamos partir da estatística mais tímida, 5 milhões de pessoas. Se nós fizermos a comparação, 2 milhões de judeus na Península Ibérica, ou pelo menos na Espanha, seria quase a metade da população espanhola. Isso não tem o menor sentido. Historicamente falando, se nós observarmos mesmo, havia uma predominância de cristãos em toda a Península Ibérica, e isso a partir do processo da Reconquista. Claro que no século XII a predominância era islâmica. Por quê? Porque quando os islâmicos dominaram a Península Ibérica, houve um processo de assimilação dos cristãos à conversão ao islamismo, né? Esse processo teve inúmeros aspectos que podemos explicar, seja pelas restrições cada vez mais duras à vida dos cristãos, pela restrição dos direitos civis, dos direitos religiosos e assim sucessivamente. Então, houve um processo de assimilação da população hispânica ao islamismo. Então, um grande número de espanhóis, por assim dizer, de hispânicos, viraram islâmicos, né? E havia uma resistência cristã. E essa resistência cristã acabou se expandindo e expulsando os muçulmanos. E
e sendo tomado por cristãos. E a partir do século XV, a maioria da península se tornou cristã de novo. E os islâmicos cada vez mais restritos, propriamente dito, ao reino de Granada, embora, relembremos, algumas regiões da Espanha tinham um número significativo de islâmicos. Valência, até mesmo em Castilha, você tinha realmente uma população islâmica que era chamado de mudejares. Esses mudejares trabalhavam, inclusive, dentro de propriedades cristãs, propriedades de senhores feudais, de donos de terras, né, como trabalhadores agrícolas. Tá? E veja, então a estatística dele é uma estatística completamente furada, porque ora ele fala da expulsão dos judeus e ora ele fala da Inquisição. São duas coisas distintas. Né? E mesmo quando nós falamos da expulsão dos judeus da Espanha, embora essa expulsão tenha sido trágica para a comunidade judaica da Espanha, no entanto, não foram 2 milhões de pessoas. Não foram. Porque se fosse 2 milhões de pessoas, a Espanha estaria parcialmente despovoada, para dizer o mínimo. As estimativas mais exageradas a respeito da expulsão dos judeus seria mais ou menos 200, 300 mil pessoas. E as mais tímidas seria entre 50, 60 mil, pode ser até 100 mil pessoas, tá? Nós nunca vamos saber realmente quais foram os dados a respeito disso, né? Dependeria de estudo de censos, dentre outras coisas. Embora as condições de expulsão, digamos assim, se é que podemos dizer, embora terríveis, claro, no entanto, os judeus tinham o direito de manter suas propriedades. As remessas de dinheiro que eles levaram do país foram pequenas, evidentemente, mas eram maiores do que a média, né? Eram maiores do que a média. E, inclusive, havia uma tradição que os judeus levavam as chaves nos seus pescoços, né, com a esperança de volta para esse território. Né? Inclusive, algumas famílias cristãs guardavam casas para famílias judaicas, ou então vendiam a preço vil, e, evidentemente, foi uma grande tragédia para a comunidade judaica. E, no meu entender, esse foi um grande pecado dos reis católicos, no meu humilde entendimento. Até porque havia uma ideia de uma uniformização religiosa em torno da Espanha, e havia um certo temor, propriamente dito, de que a tendência à não uniformização seria uma ameaça aos efeitos da Reconquista. Mas eu penso que os judeus, de certa forma, não surtiam em si como uma ameaça totalmente real. Claro que isso é muito debatido, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Enfim, existem inúmeras controvérsias que, embora podem parecer simples, né, como nós falamos a questão da intolerância, né, a intolerância, sempre essa coisa da intolerância. Só que a gente não percebe que tolerância e intolerância são conceitos bastante relativos e não são, na verdade, fins em si mesmos. Tá? O que não quer dizer, evidentemente, aqui que eu esteja justificando a expulsão dos judeus. Deus me livre. Né? Não quero justificar isso. Mas basicamente são essas questões históricas, né, que eu quero colocar. E aqui nós vamos à questão da Inquisição. Né? Preliminarmente, a Inquisição tinha como jurisdição não necessariamente os judeus, mas os próprios cristãos. Então nós temos que entender que o tribunal eclesiástico ele julgava crimes de heresia, apostasia e outros desvios da fé. Então logo, os judeus, a princípio, não eram amparados pela Inquisição. Por quê? Porque os judeus tinham uma outra lei, que era a lei de Moisés. E, portanto, eles não poderiam ser julgados dentro do processo inquisitorial, a não ser que eles tivessem algum tipo de influência ou algum tipo de atuação dentro da sociedade cristã para subverter a fé cristã. É neste sentido que nós temos que entender. Então, por exemplo, quando nós observamos o processo dos chamados judaizantes, dos criptojudeus, dos judeus secretos, para o pensamento inquisitorial, eles eram considerados católicos. Eles não eram considerados judeus. E, portanto, o fato de eles terem se comprometido à conversão, claro que a gente pode discutir se haveria validade ou não da conversão. Havia gerações que de fato se converteram, mesmo que por conveniência, né? Por exemplo, muito antes de alguns problemas já, alguns incidentes entre cristãos e judeus, havia realmente judeus que se convertiam ao cristianismo para ter acesso a cargos públicos, acesso a privilégios, etc. E, portanto, muitas vezes eram objetos de desconfiança justamente por isso. Porque, por um lado, eles queriam participar das benesses de uma sociedade cristã, mas, por outro lado, eles queriam preservar as velhas tradições judaicas dentro de uma secretude. E aquilo era praticamente inaceitável para os cristãos, né? Justamente porque se você é cristão e acabou.
né? Se você é judeu e acabou. E veja que no caso dos cristãos novos, havia um grande conflito não somente entre os cristãos velhos, mas também entre a comunidade judaica. Porque da mesma forma que havia judeus que foram forçados à conversão, ou judeus que se converteram por conveniência, mas também havia judeus que se converteram de uma forma sincera. Isso existiu, né? Existiu o fato de que houve judeus que se converteram basicamente porque realmente acreditavam na fé cristã. E essa situação, por assim dizer, dúbia do cristão novo, poderíamos dizer que era um pouco trágica, justamente porque, por um lado, ele parecia não ser suficientemente católico para os católicos e não suficientemente judeu para os judeus. Inclusive, havia judeus que odiavam cristãos novos, porque havia uma certa duplicidade em torno da questão da fé. Então, observem que esse fenômeno ele é mais complexo do que se imagina. E eu acho que quando se fala da Inquisição, ou então das relações religiosas na Idade Média, e principalmente da Península Ibérica, há uma tentativa muitas vezes de politização, ou então de estabelecer uma certa lenda negra em torno dessas questões, né? Então, por exemplo, a suspeita cristã era de que havia uma dubiedade em torno do cristão novo. E temos inclusive o caso de que muitas pessoas acusam a Península Ibérica de ser antissemita, de ser racista, e eu poderia até citar um historiador judeu, lituano, e que é nada menos do que o pai do Benjamin Netanyahu, chamado Benzion Netanyahu. Benzion Netanyahu escreveu alguns livros a respeito do judaísmo hispânico, e ele elabora os seus ensaios a partir do quê? Dos textos judaicos e da visão judaica espanhola no medievo ibérico. Só que Benzion Netanyahu tem um grande problema. É que no fundo, ele sendo um lituano, ou seja, um judeu do leste europeu, e ao mesmo tempo ele não conhecendo muito bem a dinâmica da Península Ibérica, ele acaba reduzindo a ideia da expulsão dos judeus da Espanha por uma questão de racismo, antissemitismo, esse tipo de jogo argumentativo, que no meu entender é bastante inapropriado para compreender o fenômeno espanhol e português. Primeiro porque, se nós analisarmos os aspectos dos cristãos novos, principalmente na época da Isabel Católica, é verdade, houve uma certa dureza sobre a questão da dupla lealdade dos judeus convertidos. No entanto, se nós analisarmos as pessoas que estavam ao redor da Isabel Católica, principalmente no caso o reino de Castilha, boa parte de sua corte é feita de judeus, ou pelo menos de cristãos novos. O tesoureiro da rainha, Andrés Cabrera, que era casado com uma cristã velha chamada Beatriz de Bobadilha, que era dama de companhia de Isabel Católica, era um judeu convertido, ou pelo menos filho de judeu, neto de judeu. Nós temos o confessor da rainha, Hernando de Talavera, que é também um cristão novo. É um homem que também tem sangue judeu. O próprio Tomás de Torquemada, que foi o grande inquisidor, o primeiro grande inquisidor da Espanha, propriamente dita da época da Isabel Católica, era também um cristão novo. Era um homem que também tinha sangue judeu. Outros, por exemplo, os cronistas de Isabel Católica, Alfonso de Palência e Hernando de Pulgar. Hernando de Pulgar e Afonso de Palência, cristãos novos. E nós temos um médico que não é nem cristão novo, é literalmente judeu. Lourenço Badós. Lourenço Badós era médico da rainha Isabel Católica. Então observe que a dinâmica da relação entre judeus e cristãos, propriamente dita, obedecem a certos tipos de imperativos que são muito diferentes dos nossos. E que existem inúmeras conexões, inúmeras implicações prós e contras dentro dessa relação. Não é somente a relação de antissemitismo e inimizade de cristão contra judeu. Não é somente isso. Existem também elementos de conexão, elementos também de relações interpessoais. E vejam que também, da mesma forma que existe uma hostilidade de cristãos contra judeus, nós temos também a hostilidade oposta. Os judeus também não gostam de cristãos. E nunca gostaram. Historicamente falando, nunca gostaram dos cristãos. Sempre os detestaram. Acham que os cristãos são idólatras, são adoradores de um homem chamado Jesus Cristo. Porque, claro, os judeus não acreditam na divindade de Nosso Senhor. E, portanto, eles têm essa visão. E uma visão até depreciativa, uma visão até racista. E voltando à questão do Benzion Netanyahu, então ele observa o prisma da Península Ibérica pela visão do leste europeu.
E isso é bastante problemático e isso é muito criticado pelos historiadores espanhóis. Apesar de que também não podemos invalidar toda a obra de Benzion Netanyahu, porque ele inaugura novas perspectivas com relação ao estudo dos judeus da Península Ibérica. Então nós temos que entender a Inquisição dentro do seu mundo, segundo um título de uma obra do João Bernardino Gonzaga, em que fala basicamente o que eu estou falando, que nós temos que ver que a Inquisição ela tinha como uma função a proteção da fé. E isso era muito caro não somente para os católicos, mas também para os judeus e até mesmo para os muçulmanos. Porque esse elemento chamado fé, esse elemento chamado corpo de doutrina, como também a institucionalidade religiosa, eram elementos de ordem social e de ordem pública. E a Inquisição tinha como objeto proteger a fé dentro dos casos de heresia, apostasia e dentre outras coisas. Justamente porque a fé era protegida por lei. Outro aspecto é que é muito comum falar do número de mortes da Inquisição, dentre outras coisas, e ele falando de 2 milhões. Se houvesse 2 milhões de mortos pela Inquisição em Portugal e Espanha, como já falei aqui, seria um território praticamente despovoado. Até porque Portugal, por exemplo, era um país onde havia 1,5 milhão de habitantes. Havia menos portugueses em Portugal no século XVI do que na minha cidade, Belém do Pará. E por outro lado, a Espanha. A Espanha é o quê? Entre 5 a 7 milhões de pessoas. Aí vão dizer que 2 milhões de pessoas desapareceram. Vão dizer que praticamente quase 1/4 da população espanhola desapareceu. Isso não tem o menor sentido. Aliás, se nós observarmos a questão dos processos inquisitoriais, em particular na Espanha, tá? Podemos também pegar Portugal, o número de mortes foi muito, mas muito menor. Mas eu diria assim, muito menor em termos assim superlativos do que comparado aos 2, 3 milhões de pessoas que esse pessoal maluco começa a repetir por aí, inclusive o Sr. Leist, que nunca leu um livro sobre a Inquisição Espanhola. E mais além, eu poderia até pegar um caso que eu li de um, sei lá, acho que foi de um site adventista, que afirmou, por exemplo, que a Inquisição matou 65 milhões de pessoas. Olha, partindo da pressuposição que na Europa do século XVI, na Europa, tá? Não vou falar de Portugal e Espanha, na Europa do século XVI, haveria, em média, mais ou menos 50 milhões de pessoas em todo o continente, pelo menos o continente da Europa Ocidental. Então, a gente pergunta, como é que nós podemos explicar atualmente 700 milhões de europeus? Já que no século XVI a maioria deles desapareceu, segundo essa tese maluca dos 65 milhões de mortos. Já começa pelo erro grosseiro que a Inquisição vingou em Portugal, Espanha e Itália. Ela não vingou em todos os países católicos. Já começa por aí. Ela é uma instituição genuinamente latina, por assim dizer, mediterrânea. Basicamente isso. E se nós analisarmos os números de mortes, foram comparavelmente muito menores. Com relação à Inquisição Portuguesa, e eu poderia abordar muito rapidamente aqui o assunto, eu poderia citar uma historiadora brasileira, de origem judaica, chamada Anita Nowinski, que fala mais ou menos de 1.700 condenações à morte em 2 séculos e meio. Quer dizer, 1.700 mortes não são 2 milhões de pessoas, não? Basicamente isso. Claro, nós podemos ficar até horrorizados com certos dados estatísticos. Veja que também existe até um problema quando se fala da questão da condenação à morte na Inquisição, porque boa parte dessas condenações nem mesmo eram realizadas. Havia a chamada condenação em efígie. O que significava isso? Embora aquela pessoa fosse condenada à morte, havia uma representação da condenação à morte daquela pessoa. Então, muitas vezes, essa pessoa fugia, né? Fugia do país, fugia de Portugal, e um boneco era representado como aquela pessoa sendo executada, por exemplo. Então, muitas descobertas dos estudos sobre a Inquisição, principalmente nos últimos 20 e 30 anos, perceberam que o número de pessoas mortas pela Inquisição era muito menor do que se imaginava. Era muito menor. E a grande maioria dos processos inquisitoriais não dava em morte. Pelo menos no caso da Inquisição Espanhola, nós temos uma avaliação de mais ou menos 1% de execuções, propriamente, de condenações à morte. E detalhe, quem executava as condenações era o Estado, não era a igreja. A igreja somente analisava o caso de heresia, tipificava aquele caso e colocava, olha, ele é um relapso mesmo, ele não quer se converter, etc. E mesmo assim havia inúmeras facilidades para que aquela pessoa considerada herética ou simplesmente acusada de heresia, apostasia, judaísmo e etc., pudesse ser reabilitada, digamos assim, pudesse ser reintegrada. Inclusive, por exemplo, quando havia uma visitação do Santo Ofício,
havia um chamado Édito da Graça. O Édito da Graça era o quê? O inquisidor chegava numa região onde havia suspeitas de heresia, suspeita de movimentos heréticos, e ele abria um prazo de entre 15 a 30 dias, dando a chance de qualquer pessoa que estivesse em pecado, inclusive pecado relacionado à heresia, se confessasse. E se houvesse essa confissão, ele era automaticamente absolvido e não se falava mais nisso. Então nós percebemos que a Inquisição é muito longe de um certo mito que é falado principalmente pelos críticos da Igreja Católica, e não somente da Igreja Católica, mas também até mesmo da Espanha, e isso de respeito à lenda negra, da ideia de que a Inquisição fosse uma espécie de polícia política da Igreja. Na verdade, o tribunal eclesiástico ele era um tribunal público, ele era um tribunal não somente conhecido pela população, e até mesmo reconhecido pela população. As pessoas achavam, realmente a grande maioria das pessoas achava, que a defesa da fé por uma instituição eclesiástica era um expediente legítimo para combater as heresias, porque as pessoas achavam realmente a heresia é crime, né? Você tentar divergir da igreja é crime no aspecto de dogma de fé, evidentemente, né? Ou seja, você querer subverter os dogmas de fé é como se fosse subverter a própria verdade. Então é como se você fosse agir de má fé com relação não somente à igreja, mas com a própria doutrina cristã. Então a lógica era essa. E essa lógica você vê que permeia toda a sociedade cristã. E a sociedade católica em particular. E não somente a sociedade católica, mas também fazendo um gancho em demais outras sociedades religiosas, a visão é muito similar. E se por um lado nós temos mais ou menos 1.700 mortes segundo a Anita Nowinski, e eu praticamente não gosto dela como historiadora, reitero aqui, porque eu acho que ela é uma pessoa muito tendenciosa e ela tem essa coisa típica de certos historiadores judeus de querer fazer paralelismos entre a Igreja Católica e o nazismo, essas coisas que acho que padecem de um anacronismo extremo. E aqui nós podemos falar da Inquisição Espanhola. E o primeiro historiador da Inquisição Espanhola foi o Juan Antonio Llorente, que, apesar de ser católico, era simpático à Revolução Francesa. E creio que mais ou menos em 1817 ele escreveu um livro sobre a Inquisição. Só que hoje os historiadores criticam o Juan Antonio Llorente porque ele exagera dados. Ele fala, por exemplo, que a Inquisição Espanhola matou 100 mil pessoas. Né? Claro que não são 2 milhões, 3 milhões, nem 65 milhões, mas foram 100 mil pessoas, mais ou menos, o Juan Llorente. E esses dados são basicamente exagerados. As estatísticas mais tímidas da Inquisição foram entre 800 a 1000 pessoas durante 4 séculos de Inquisição Espanhola, né? E ao mesmo tempo, as mais, digamos assim, pesadas, as mais maiores, seriam mais ou menos 10 mil pessoas. Tá? Existe uma certa disparidade entre os historiadores, mas a tendência maior e impressionante, cada vez mais que se descobre os documentos inquisitoriais, se percebe que o número de mortos realmente não foi muito grande. Não foi muito grande. Chegou à casa dos milhares de mortos, mas não passa de dezenas de milhares de mortos, muitas vezes. Né? Não passa. Né? A Inquisição Espanhola realmente não foi esse banho de sangue que se conta por aí. Outro aspecto interessante das Inquisições é que se fala muito da questão da tortura, do tormento, como assim se dizia nos documentos inquisitoriais. Né? Só que a questão do tormento, da tortura, era o seguinte: a gente tem que analisar sempre pelo prisma da sua época. A tortura era um expediente usado pelo direito penal europeu, principalmente no âmbito processual europeu, né? No sentido da busca da confissão. E que era inspirado no direito romano. A restauração do direito romano restaurou também muita porcaria do direito romano, entre os quais a prática da tortura dentro do processo penal. E nós temos que entender que o tribunal da Inquisição era um tribunal, de fato, que julga casos penais, casos criminais relacionados à heresia. E, no entanto, quando os historiadores se depararam com os documentos, perceberam que a tortura era uma prática muito pouco utilizada pela Inquisição, ao contrário de muitos mitos que vocês veem por aí, como por exemplo, sei lá, a cadeira cheia de espinhos, né, a dama de ferro. Isso nunca existiu. Não estou dizendo que as torturas da Inquisição também fossem leves, não eram tão leves assim. A tortura da polé, dentre outras coisas, eram torturas terríveis, tá? Mas, se compararmos com o que havia no direito penal europeu, a Inquisição era bastante tímida nesses aspectos. Eu poderia citar um outro historiador chamado Harry Cumming, que escreveu a Inquisição Espanhola. Ele tem uma publicação dos anos 60 sobre isso, e depois uma outra publicação em que ele reatualiza o que foi descoberto 30 anos depois, lá pelos anos 90, né, sobre a Inquisição. E ele observa que, dentre 20% dos casos, ou no máximo 30% dos casos, é que houve realmente alguma aplicação da tortura. E a tortura tinha
um tempo determinado, mais ou menos 15 minutos. Se a pessoa durante 15 minutos passasse ali, acabou, né? E mesmo assim, a confissão só era reconhecida depois dessa prática. Se de repente ele falasse uma coisa e depois ele se desdizesse, seria considerado o que ele falaria depois. Então havia inúmeras questões que não são tão simples de se explicar e acho que as pessoas acabam caindo numa certa mitologia. Então vemos duas coisas interessantes. A Inquisição não matou tanta gente assim, muito pelo contrário, né? Se entendemos evidentemente que o processo inquisitorial relaxou, digamos assim, o herético para o braço secular e o braço secular executou. Então a gente percebe que o número de pessoas mortas pela Inquisição é bastante pequeno, comparado ao que se diz por aí. O segundo ponto, a questão da tortura. A Inquisição é a instituição que raramente usou a tortura. Foi a instituição que mais tinha desconfiança da prática de tortura. Esse também é o segundo ponto. Tá? Então, se analisarmos a Inquisição Espanhola, dos 80 mil processos, propriamente dito, pelo menos 2% eram realmente casos de execução. Isso sem prejuízo do fato de a gente falar sobre a Inquisição medieval, que era muito menos sistemática do que a Inquisição Espanhola, portuguesa, italiana e etc. Para se ter uma ideia, quando nós observamos a criação da Inquisição em 1231, principalmente com a questão dos cátaros, que geraram um problema descomunal, o número de pessoas mortas talvez não tenha chegado nem a 50 pessoas. Nem a 50, tá? Posso estar errado aqui no cálculo, tá? Mas se observarmos bem, quer dizer, o alcance da Inquisição, como se diz por aí, é uma coisa muito pequena. Muito pequena. Não era um estado policial totalitário. Estava muito longe disso. Pelo contrário, havia todo um elemento de um devido processo legal, né? Inclusive processos que duravam anos, duravam até 20 anos. Havia, por exemplo, certos procedimentos do direito eclesiástico da Inquisição que hoje são basicamente inspiradores do direito penal moderno. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Um sujeito que estava preso por uma acusação de heresia, de apostasia, de blasfêmia, que seja, né? E de repente o inquisidor o libera para ele ficar em casa esperando o processo em casa. Isso aconteceu. Porque ele está muito doente e a cadeia não é legal para ele, volta para casa. Mas ele tem a obrigação de prestar contas aqui no tribunal e tal. Era mais ou menos assim. Se compararmos a Inquisição com outros procedimentos penais, nós observaremos que a igreja, de fato, e olha que eu não estou tocando nem na questão se a heresia tem que ser crime ou não, tá? Mas eu estou tocando no fato de que o procedimento inquisitorial comparado ao procedimento europeu padrão era um procedimento inclusive mais avançado. Eu vou chegar inclusive a falar uma coisa que pode até assustar. Muitas pessoas preferiam ser julgadas pela Inquisição do que pelo tribunal comum. Porque a gente tem que entender que dentro da sociedade, tanto medieval como do antigo regime, havia dois poderes que colaboravam entre si. O poder temporal e o poder espiritual. O poder espiritual da igreja e o poder temporal. Eram duas jurisdições distintas. Quando uma pessoa estava numa cadeia inquisitorial, ele estava protegido pela jurisdição da igreja. E o poder secular não poderia intervir na jurisdição da igreja. Por vezes, certas pessoas querendo sair das penas e da dureza do braço secular, chegavam até mesmo a blasfemar para ficar sob a jurisdição inquisitorial, porque era muito mais fácil para ele sair da cadeia. Então vejam que a Inquisição não era uma polícia política. A Inquisição era um tribunal, como é hoje certos tribunais que nós aceitamos com regras e etc. Ainda que nos pareça bastante absurdo prender alguém por uma questão religiosa. Então é nesse aspecto que nós temos que entender. Vamos ver as outras besteiras do André Leist. Vamos lá. É o que é conhecido como cristãos novos. Muita gente se converteu A gente à pensa força. na Inquisição, a caça às bruxas, a feitiçaria. Então, mas é que os judeus eram odiados por causa da sua religião. Tinha muita gente que falava que os judeus eram que envenenavam os poços, trouxeram a peste negra. Mas assim, é bodes expiatórios para justificar problemas. Entendi. Né? E a Alemanha, o Hitler fez a mesma coisa de outras formas. A gente está numa crise econômica porque os judeus comandam os bancos. Até onde eu sei, a maior parte dos bancos no mundo não são comandados por judeus. Alguns sim, a maioria não. Vamos lá. Evidentemente que havia inúmeras superstições medievais relacionadas à questão dos judeus envenenadores de poços, etc.
E veja que a igreja nunca colaborou com essas crenças, pelo contrário, condenava essas crenças, né? Condenava essas crenças. Nós temos, inclusive, uma crença comum que se disseminou por várias regiões da Europa, dos chamados líbelos de sangue. O que era o líbelo de sangue? Era uma crença de que os judeus pegavam a hóstia consagrada e sacrificavam uma criança cristã e jogavam sangue na hóstia para comer a hóstia. Uma coisa mais ou menos assim, uma coisa meio delirante, até pode parecer até delirante a princípio. E nós temos o caso de certos processos inquisitoriais em que judeus foram presos, até condenados à morte por causa disso, que foi no caso de São Ninho de la Guardia, na Espanha, isso na época da Isabel Católica, e no caso famoso de Simão de Trento, que foi um menino cristão que foi assassinado supostamente por judeus fanáticos, digamos assim, que faziam esses líbelos, esses sacrifícios rituais, né? Embora, na opinião da igreja, das pessoas mais instruídas, isso era uma coisa muito nebulosa, porque, evidentemente, que o católico, um monge, um padre, um bispo mais instruído sobre o que eram judeus, evidentemente que acharia estranho, porque os judeus não têm esses tipos de costumes. Eles podem até, sei lá, criticar Cristo, falar mal de Cristo, insultar Cristo no Talmud e tudo mais. Mas eles sabiam, ou pelo menos eles tinham uma relativa ideia de que essas crenças poderiam ser falsas, né? Mas, por outro lado, houve uma controvérsia histórica que eu poderia falar para vocês, que inclusive causou quase um linchamento moral de um historiador judeu, que foi o Ariel Tuaf. Ariel Tuaf é um historiador italiano, um historiador, na verdade, israelense, mas de origem italiana, filho de um rabino, que escreveu um livro chamado Páscoa de Sangue, em que ele teoriza a possibilidade, apesar de todas essas crenças serem exageradas, mas a possibilidade de existir, de fato, uma seita judaica que fazia a prática de sacrifícios humanos com crianças. E ele escreveu um livro, né? E esse livro você encontra em italiano, em espanhol, raramente em português. Eu só vi uma edição assim de fundo de quintal português, tá? Em português. E eu tenho a edição italiana e eu tenho a edição inglesa, tá? Eu tenho a edição inglesa desse livro. E dentro dessa investigação que ele fez sobre o caso Simão de Trento, ele percebeu no processo inquisitorial, ou pelo menos no processo, eu acho que não foi nem a Inquisição, eu não sei se foi a Inquisição italiana, não sei, agora não me lembro. Mas dentro desse processo, mas teve um processo, né? Num processo, ele viu certas coisas que não poderiam ser inventadas pelos cristãos, né? E que faziam muito parte da tradição judaica. E ele começou a cogitar a possibilidade de que realmente havia um segmento judaico de caráter askenazita, ou seja, que tinha influências do leste europeu, tá? Que realmente poderiam usar dessas práticas rituais abomináveis, ainda que não sendo, evidentemente, judeus dentro da tradição judaica ou tudo que seja judaico. Eram os desviados aí, tá? Só sei de uma coisa, o sujeito foi linchado moralmente, a comunidade judaica chiou até o dia do juízo final contra o pobre do homem. O trabalho dele foi recolhido das livrarias e, inclusive, eu creio que, como eu acho que ele é um professor israelense, né, o pessoal queria demiti-lo, queria acabar com a carreira dele, tá? Queria acabar com a carreira dele. E foi assim que Procópio, no meu entender, muito exagerado, por quê? Claro, veja, eu não estou dando aval aqui à teoria do Ariel Tuaf, tá? Mas sim que, como acadêmico, e ele sendo judeu, ele não está dando razão para A ou B ou C. Vai que de repente, veja, eu estou aqui fazendo apenas uma conjectura. Se ele crê que exista uma possibilidade de realmente judeus praticarem esse tipo de abominação, tá? Vai que de repente, historicamente, isso seja verdadeiro. Isso não vai comprometer a maioria dos judeus. Ou pelo menos, claro, pode ser usado politicamente contra os judeus, através de calúnia, de difamação, etc. Sim, isso é verdade, tá? Mas existe uma coisa chamada verdade histórica. A gente não tem que sacrificar a verdade histórica por causa do mau uso dessa verdade histórica. Se há verdade ou não, eu também não posso afirmar isso. Eu não tenho dados para afirmar isso. A princípio, eu tendo a crer que talvez sejam excesso de imaginação de certos cristãos medievais, tá? Mas se ele coloca essa questão dentro de uma ótica bastante original, até bastante diferenciada, então a gente não pode negar que, se há um evento histórico, tem que estudar e não necessariamente boicotar um historiador, né? E foi o que de fato aconteceu. Evidentemente que os judeus, como uma minoria religiosa na Europa, serviram de saco de pancada de cristão. Isso é um fato,
tá? Isso eu não tenho por que negar, mesmo sendo católico. E nós estamos falando de história, e história se baseia em fatos. Apesar de que a relação dos judeus com a igreja sempre também foi uma relação nebulosa. Ora uma relação de defesa, ora uma relação de dureza. No caso da peste negra, que foi em 1347, 1348, e que surgiram inclusive seitas malucas como dos flagelantes, principalmente na Alemanha, e que começaram a atacar as comunidades judaicas germânicas. Inclusive muitos desses alemães foram para a Polônia, foram para a Rússia, enfim. E o que aconteceu? A igreja mesma se posicionou contra o massacre dos judeus. Eu falo igreja, no caso, Santa Sé, o Papa lá emitindo uma bula condenando as atitudes contra os judeus, e inclusive conclamando as autoridades civis, no caso reis, nobres, príncipes e tudo, a colocar ordem na casa e punir quem matasse judeus, tá? Isso existiu. Inclusive muitos dos flagelantes por terem matado os judeus foram decapitados. Foram executados em praça pública, por insubordinação, por rebelião e etc. Né? Então vejam que a situação é bastante complexa, e eu acho que sempre essa coisa de fazer paralelismo entre igreja católica e nazismo sempre me aborrece, porque no fundo, existe realmente um ranço anticristão no judeu, em que ele simplesmente quer condenar o cristianismo como um todo. Eu falo isso porque eu já tive uma experiência conversando com um rabino, e eu percebia que ele só faltou dizer que a razão da desgraça do judeu é existir cristão. E esse raciocínio, no meu entender, é bastante tortuoso e perigoso. Porque da mesma forma que as injustiças contra os judeus, as perseguições, as matanças, são práticas que nós devemos condenar como abomináveis e condenáveis do ponto de vista moral, no entanto, existe o efeito oposto, porque da feita que o fato de ser cristão é uma espécie de antagonismo com o judeu, e portanto, para eles, nós somos potencialmente assassinos deles, então nada impede que eles também nos matem. Nada impede também que eles tenham um raciocínio tortuoso, racista, exclusivista, de pressupor que se os cristãos são o mal na terra, então logo eles também não têm obrigação de serem coerentes conosco do ponto de vista moral. E aqui nós temos um perigo muito grande. É um raciocínio de vitimização excessiva que acaba justificando a atrocidade. E eu penso que muitos desses judeus que são defensores do Estado de Israel têm esse pensamento. Ah, se esse pessoal nos humilhou, se esse pessoal nos sacaneou, então ele tem direito de matar e sacanear todo mundo também. Vamos lá. Então, mas esse tipo de discurso, ele cria antissemitismo. Entendi. Que é uma visão pejorativa dos judeus como coletivo. E não se julgar uma pessoa que é, sei lá, mau caráter porque ela é mau caráter, não tem nada a ver com a história dela, no final das contas. É parecido com o racismo, é você colocar uma coisa antes de conhecer a pessoa. Justamente. Então esse movimento estava acontecendo, o antissemitismo, e existia um movimento, ainda que não organizado, de alguns grupos de voltarem para essa região que hoje é Israel. Exato, mas estava acontecendo. Isso, aí então teve fundação de cidades aí em 1876, 1890, 1902, estou falando bem antes da fundação de Israel, sim. Como Estado. E aí começa a chegar a imigração judaica na região. E aí, nesse meio tempo... Mas acontecia em outros lugares do mundo também, alguns outros lugares de ajuntamento? Ou essa era a maior concentração de gente voltando? Nessa época, os judeus estavam indo para lá. Na década de 20, quando começa mais ondas imigratórias, principalmente pro mundo novo, que seria a América Latina, América em geral, muitos judeus vão para lá também. Tá. Então tem gente falando, vamos pro Oriente Médio ou vamos para Nova York? E a Argentina também, né? A Argentina também, mas a Argentina era a segunda economia do mundo na época. Caramba! É mesmo? Em 1897, a Argentina era a segunda economia do mundo. A primeira era a Inglaterra. Bom, com relação às questões judaicas aí, ele não falou nada demais. Eu não sei se a Argentina seria a segunda economia do mundo, tá? Mas era realmente uma das 10 maiores economias do mundo no final do século XIX e começo do século XX. Era um país muito próspero que acabou virando um país de terceiro mundo por culpa do senhor Perón e companhia. Mas isso aí é uma outra questão. O caso que eu queria tocar é sobre esses erros históricos gravíssimos que ele divulga. E, portanto, muitas vezes cometendo certos laivos de anacronismo, certas imprecisões históricas, como também, claro, né, existe, ainda que eu ache que seja compreensível esse sentimento de vitimismo judaico, porque de fato os judeus sofreram muitas coisas horríveis, muitas coisas realmente que não são louváveis do ponto de vista moral. No entanto, também nem por isso nós temos que adulterar os fatos e também a história. Pelo contrário, nós temos que ser os mais sinceros possíveis. Então, meus amigos, só queria deixar esse comentário e também a minha pequena aula sobre o assunto, porque eu estudei sobre o assunto.
e um grande abraço a todos.